Olá pessoal, voltamos aí com mais uma aula do desenvolvimento de aplicações web com Python. E agora, recapitulando a última aula, nós criamos o ambiente virtual, né? E aí precisamos abrir aqui o nosso projeto. O projeto, inicialmente, tem só aqui a pasta, né, o próprio diretório do projeto. Temos aqui um diretório chamado histórico, demos nome de histórico para armazenar os arquivos de teste, os arquivos que não forem assim necessários para o projeto, apenas pela questão assim, de teste, aprendizado. É, temos aqui o nosso diretório que é do ambiente virtual que criamos para o projeto, e o arquivo requerimentos, que é exatamente já com a primeira dependência que inserimos aqui, que foi exatamente a do Flask, né, a instalação do Flask. Isso aqui pode ser utilizado, como foi explicado na última aula, para poder recuperar aí a configuração do ambiente, das instalações das dependências. Bom, esse nome histórico eu vou alterar porque acredito que aqui seja mais coerente colocarmos aqui aulas, né? Então vamos alterar aqui para aulas, ou aulas, tá bom, aulas. E aí, o que eu quero fazer nesse momento agora fazer uma implementação básica do Flask, né, do framework aqui, para apresentar para vocês como ele pode ter uma implementação tão simples, né, em apenas um arquivo, com poucas linhas de código, você já tem uma implementação de uma aplicação web funcional. Né? Eu vou apresentar para vocês, vocês vão verificar e vão constatar essa facilidade. Então aqui nós iremos criar, né, na mesma pasta do diretório aqui principal do projeto, vamos criar um arquivo, tá? Esse arquivo vamos dar o nome aqui de app.py. Esse nome pode ser qualquer nome, comumente você vai ver na documentação do Flask, vai ver em muitos tutoriais criando o nome de app, mas isso não é uma obrigatoriedade. Você pode criar qualquer nome aqui, né, que você ache melhor, né? Por exemplo, vou colocar aqui, ó, aula 1.py, só para discriminar aqui, para mostrar que o nome em si do arquivo, né, que no caso é um módulo Python, não vai influenciar aí na execução da aplicação, tá? Então, essa primeira versão aqui será a versão assim mais simples, tá? Então, a aplicação básica, né? Nessa aplicação básica, precisamos aqui agora aqui tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: se nós abrirmos aqui o terminal aqui nós ainda não estamos utilizando aqui o ambiente, claro, a gente não está rodando ainda o projeto, né? Eu vou deixar ainda assim, dessa forma, para a gente verificar que o ambiente aqui é totalmente isolado. Quer dizer, a instalação do Flask somente está só está aqui no ambiente virtual tutorial Env, mas não no Python que está instalado no sistema operacional, tá? Mas tem uma configuração que é necessária ser efetuada, que é exatamente aqui, ó. Se nós efetuarmos a importação aqui, ó, do Flask, ele não vai encontrar, né? Se você pegar aqui Flask, ele não vai encontrar porque ainda não setamos o interpretador padrão, quer dizer, por padrão ele vai puxar do Python que está instalado no sistema, mas o Flask não está instalado lá, não foi baixado os pacotes do Flask para o Python que está instalado no sistema, ele está apenas no ambiente virtual. Então não conseguimos importar, não consegue identificar. Então para isso, o que precisamos fazer? Exatamente o seguinte: precisamos dar um Ctrl Shift P para abrir aquele terminal. A primeira opção aqui está intérprete, ele abriu porque utilizamos ele
da última vez, então ele sempre abre os primeiros itens, são os últimos utilizados, tá? Então vamos executar aqui. Ele vai pedir para você escolher qual vai ser o interpretador. O interpretador nosso vai ser exatamente esse aqui, que é o nosso ambiente virtual e onde está instalado o Flask, certo? Então, diante disso agora, quando efetuarmos aqui a importação do Flask, ele deve efetuar exatamente a busca lá no interpretador. Ele buscou, trouxe aí o Flask, então o autocomplete já passou a funcionar, né? Se você pegar aqui e fazer aí o import, ó, ele vai pegar e vou trazer lá o Flask. Ele está um pouco lento, claro, aí, mas aí mesmo assim ele tá aparecendo, tal, aqui, ó. Então aparece toda aí a questão do autocomplete, certo? Então, continuando aqui, então a gente vai importar o Flask, tá? Para definir o aplicativo do Flask, basta a gente criar uma instância, né, da classe Flask. Definimos aqui o atributo name, que é o atributo do módulo, para indicar ao Flask qual o contexto em que a aplicação irá rodar. Então, pelo name do módulo, ele sabe o endereço, né? O endereço que eu falo exatamente a partir do C, do drive C, aonde exatamente a aplicação está rodando, tá? Então isso aí ele já consegue identificar se passando aqui a propriedade name, que ele está identificando o name do módulo ao qual está sendo instanciado aqui o objeto Flask, que é a aplicação, tá? Continuando, aqui definimos uma rota, tá? Então aqui nós teremos uma view baseada em função. Esse aqui é um item super interessante, que é o decorador. Em outras linguagens aí, ele tem o nome de annotation, porém aqui no Flask é um decorador. Um decorador nada mais é que uma função que envelopa ou empacota uma outra função. Como ela é uma linguagem em que você consegue passar funções por parâmetro, então ela te dá certas funcionalidades que em outras linguagens você não tem. Em Python você consegue. Então, a princípio agora não é tão importante você saber os detalhes do decorador, mas é mais para informar a diferença, né, o porquê estamos utilizando aqui. Na verdade aqui ele está definindo uma rota, na verdade aqui é o roteamento, né? Quando você faz lá o www, nome lá do endereço, barra, alguma coisa, então aqui vai ser a raiz do sistema, tá? Então ele vai pegar lá no localhost, a porta, barra, e aí é onde ele vai trazer exatamente essa visualização quando derem esse endereço aqui, que é o endereço raiz do sistema. Voltando, vamos definir a função. Então a função em Python definimos com def. Def home vai ser a função home e simplesmente ele vai estar retornando aí o hello world, né? Ele vai retornar um texto claro que por baixo dos panos Flask ele já cria toda o protocolo HTTP, criando o head, né? Inserindo os dados básicos lá para que a resposta para o browser seja atenda à especificação do protocolo e não dê o erro na hora que responder. Aí a formação por padrão ele já manda como HTML, definido o tipo, né, o mimitype como HTML. Mas depois nós iremos trabalhar exatamente com HTML, mas o browser consegue imprimir isso lá na tela, tá? Definimos aqui uma if name, né, ele vai verificar, aqui é a questão de contexto. Existe os detalhes que vamos mais para frente ensinar, essa questão da diferença entre módulo, pacote e também quando você está executando aquele módulo como um script ou executando ele como um módulo, né? Então são formas distintas de se executar o código. Então aqui como estamos executando como script, então ele vai exatamente chamar o app run, vai rodar o aplicativo exatamente se for chamado como um script, tá? Então se o name for main,
que ele diz aqui? Se o name aqui, ó, ele for igual a main, quer dizer, se for tá chamando, se a chamada desse módulo for direto para ser executado, ele vai rodar o método run. Se não, ele não faz nada, né? Se ele for importado, ele não vai fazer nada. É exatamente isso que ele está indicando. Pronto, nossa aplicação está pronta já para funcionar. Agora basta a gente rodar ela. Só que vocês lembram que tem um detalhe. Qual é o detalhe aqui? O detalhe é que nós não estamos no ambiente virtual, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar rodar aqui a nossa aplicação, né? Mas não é para funcionar, claro, porque se não tem um flash não vai poder funcionar. Vamos só tentar aqui fazer isso, tá? Então py app não é aula, né? Eu chamei de aula. O nosso arquivo é aula1.py. Tá? Então basicamente é isso aqui. Para executar não vai funcionar, tá? Então precisamos exatamente iniciar lá o nosso ambiente virtual, tá? Nosso ambiente virtual vai estar lá em tutorial script e activate. Isso aí, ó, executamos nosso ambiente virtual. Pronto. Agora podemos rodar o aplicativo. Não é nem necessário, não precisa nem ser digitado aqui o comando Python, né? Mas a aula não precisa, aula1.py. Ele já pode ser rodado diretamente, mas eu vou fazer aqui dessa forma, tá? Ah, tá. Tem um detalhe aqui, ó. Esse aqui é para ele estar na raiz aqui, não é para estar lá dentro de aulas, né? Então aqui vamos recortar. Vamos recortar aqui e vamos colocar exatamente aqui, ó. Exatamente, para ele ficar na raiz aqui do diretório do projeto. Agora sim. Agora se rodarmos aqui, ó. aula1.py. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É que a gente precisa salvar também, né? Se não salvar, aí ele não vai funcionar mesmo, né? Que não está definido nada. Pronto, tá rodando aí a nossa aplicação Python, tá? Essa aqui é uma aplicação mais simples aí possível. Então ele dá algumas informações aqui, né? Da execução. Ele está executando aqui por meio de um servidor de desenvolvimento, tá? O modo debug está desligado e aí ele está rodando aqui no localhost, que é aí o host 127.0.0.1 na porta 5000. Então agora, se quisermos acessar o sistema, basta colocar o endereço aqui exatamente lá, né? É igual tá lá no onde está rodando o aplicativo, ó. Localhost, e aí já está lá 5000, né? Se rodarmos aqui, ó, pronto, Hello World, tá? Vamos fazer uma alteração no código para identificarmos exatamente que vou colocar aqui aplicação web. Vamos colocar dessa forma, vamos salvar. Para desativar o servidor é um Ctrl C. Vamos executar novamente, tá? Para ele atualizar. E aí se rodarmos novamente aqui, pronto, ele atualizou lá. Já está servindo já a página da web conforme a requisição. Se colocarmos aqui, ó, contrabarra, colocar um exemplo index, ele não vai funcionar, tá? Então tem que ser exatamente lá o... Ah, mas se eu quiser, além desse endereço, eu colocar mais um aqui, ó, podemos fazer o seguinte, podemos fazer isso, ó. Vou pegar aqui e vou definir aqui mais um endereço aqui, ó, tá? Vou colocar aqui um index.jsp,
tá? Então não vai fazer diferença para ele. Então ele vai rotear a função home exatamente para esse daqui, para esse endereço ou para index, tá? Então para um dos dois endereços, só que eu vou colocar esse mais abaixo. Então ele roteia para esse e caso encontre, ele vai rotear para esse aqui, tá? Um dos dois ele vai enviar. Então se colocarmos agora aqui, eu primeiro preciso parar aqui, né, o servidor, Ctrl C, paramos e agora rodar novamente, tá? Então se voltarmos aqui, então se colocarmos aqui o barra ele continua, claro, mas se colocarmos aqui o index, vamos lá, index, só index, por exemplo, não vai funcionar, tá? Então tem que ser de index, como está escrito lá, index.jsp. Então ele funcionou, tá vendo? Perfeitamente. Então ele atende os dois endereços, tanto o diretório raiz quanto o index.jsp, tanto um quanto o outro. Então temos aqui com poucas linhas de código uma aplicação rodando, né, já servindo páginas da web a partir de um servidor de desenvolvimento. Mas essa aplicação do jeito que ela está também num servidor de produção vai rodar perfeitamente. Então para essa aula é só. Iremos efetuar outras versões desse código aqui nas próximas aulas. Então finalizamos agora. Até mais, tchau.